Ainda batendo um papo de Copa do Mundo, hoje vamos falar de uma história bem triste que já aconteceu nessa Copa. O Canadá conquistou a sua primeira vitória em história de Copas do Mundo, ao bater o Catar por 6-0. Eu poderia falar do Jonathan David, eu poderia falar do Kyle Larmin, do Jesse Martin, que está se revelando um baita de um treinador. Mas não, infelizmente, o volante Badibu do Catar deu uma entrada no mínimo desnecessária, imprudente, com excesso de força, que fraturou a perna de um jogador. Você tirou um cara 9 meses do campo de futebol. Olha a gravidade do tema. Mas hoje eu vou contar a história desse cara, que já é um exemplo de superação. E essa não foi a primeira queda que esse cara tomou. E vocês e eu vamos desenrolar a história dele juntos. E você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal Fê Messias. Roda a vinheta e no próximo bloco bora viajar pela Copa do Mundo de 2026. Salve, salve galera, bora fazer uma viagem pela Copa do Mundo de 2026, com itinerário final no Canadá, para contar a história do meio-campista Ismael Koné, nascido na Costa do Marfim, mas com nacionalidade canadense, no dia 16/6/2002. Essa fera passou por 3 clubes na base, pelo Notre Dame, pelo Saint Laurent e pelo Montreal, da qual ele se firmou e se profissionalizou. E foi muito bem, ganhou certo destaque com a camisa do Montreal, até ser negociado com a Premier League, foi negociado com o Watford, onde conseguiu certo destaque. E a partir dali, muitas equipes demonstraram interesse no seu futebol, até ele ser negociado com o Olympique de Marselha, isso mesmo, olha que camisa bonita que eu estou usando. Só que infelizmente, algumas lesões e divergências com o treinador da época, Roberto De Zerbi, o fizeram não brilhar e se flopar lá no Olympique de Marselha. Aí ele passou por empréstimos, primeiramente para o Rennes, também da França, e foi para o Sassuolo da Itália, aonde está brilhando até os dias de hoje. Só que a história do Ismael Koné não é só isso não, viu? Ainda tem muita coisa para falar dessa fera. Só que agora, como sempre, eu vou fazer uma pequena pausa, deixar algumas imagens dessa fera e no próximo bloco a sua trajetória na seleção canadense e um pouco da sua vida. Mais uma vez eu tô de volta, vamos falar mais um pouquinho da carreira de Ismael Koné, só que agora na seleção canadense, da qual até o presente momento, 42 jogos e 4 gols. Tava fazendo uma baita Copa do Mundo. Para mim, o melhor jogador do Canadá na Copa e um dos grandes jogadores do torneio. O cara tava sendo um autêntico motorzinho. Só que aí, até a entrada daquele camarada, uma entrada que vimos nas imagens que ele não fez com a intenção de quebrar a perna do cara. Só que, infelizmente, ele entrou com força excessiva e de uma maneira bem imprudente. E isso causou a sua expulsão e o pior de tudo, o Koné vai ficar 9 meses afastado dos gramados. Fazendo um paralelo aí, eu sou a favor de uma coisa, né? Se o Koné vai ficar 9 meses afastado dos gramados, o jogador da seleção Qatari deveria ficar 9 meses afastado dos gramados também, devido à sua imprudência. Mas voltando a falar do vídeo, por que o Koné era muito importante para a seleção canadense? Eu vou te explicar. Um jogador de 1,88m, 74 quilos, destro, direitos federativos avaliados em 24 milhões de euros. Por quê? O cara é um autêntico motorzinho. É um cara que tem uma boa condução de bola, passa muito bem, uma grande condição física, isso mesmo, o cara aguenta jogar 90 minutos, indo e voltando, é um bom passador, compõe muito bem o meio campo e sabe chegar no ataque como um elemento surpresa, isso mesmo. Por isso que Ismael Koné estava sendo um dos grandes destaques da seleção canadense. Só que isso, na minha humilde opinião, não vai abater o cara não. Por quê? Primeiramente, após ele sofrer a fratura, tudo bem que ele tinha sido medicado, ele tinha tomado uma medicação, mas ele saiu acenando para a torcida, querendo dizer,
Tá tudo bem, logo eu tô de volta. E essa não foi o primeiro pormenor da carreira do Condé não, viu? Porque o cara já fugiu de uma guerra. Lembra que eu falei que ele nasceu na Costa do Marfim? Pois é, ele fugiu da guerra que estava tendo na Costa do Marfim na época com a mãe. Ou seja, o cara é muito guerreiro. Essa fratura só vai fazer quando ele voltar, se Deus quiser, ser muito melhor do que antes. E ele vai voltar melhor e vai jogar numa equipe maior com toda certeza. Essa é a história de Ismael Koné, que para mim era o maior destaque do Canadá nessa Copa do Mundo. Você conhecia a história dessa fera? Deixa aí nos comentários. Aproveito também para perguntar o que vocês acham das camisas da seleção que o Canadá está usando na Copa. Também deixa aí nos comentários. Um abraço, fique com Deus. Koné, você é um guerreiro e você vai voltar melhor do que antes. No Fê Messias, mergulhe nas histórias inspiradoras que moldam os grandes atletas. Inscreva-se e descubra o poder do esporte.